Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui num bate-papo, se divertindo um pouquinho enquanto esperamos a turma entrar. É uma alegria estar aqui novamente na nossa última viagem virtual, dessa vez com a Priscila Moraes, que representa o Visit Britain. Ela faz a divulgação de Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Nós tivemos com ela em setembro último e foi uma delícia. E aí deu vontade, né, de conversar novamente, de passar toda essa experiência para vocês. E é engraçado, né, porque nós escolhemos falar sobre Londres hoje. E de manhã eu vi uma reportagem falando, né, do Netflix, que The Crown acabou até superando, né, o Gambito da Rainha. Então, acho que as pessoas têm assim muita curiosidade ainda, têm um grande interesse, né, pelo destino e por tudo que isso representa. Então, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês, alguns passageiros, a nossa equipe. E, Priscila, com você, é um prazer estar aqui com você novamente. Obrigada, Andréia. Obrigada, Lê, todo mundo, Christian. Prazer estar aqui. Boa tarde, pessoal. E, pois é, né? O The Crown está sendo uma super coroação para a gente de Reino Unido, de Grã-Bretanha, um sucesso estrondoso. Vou ver se eu consigo falar um pouquinho mais para frente dele. Deixa eu começar a compartilhar aqui minha tela com vocês. O assunto hoje me avisem se vocês estiverem vendo. Está aparecendo, tá? Vocês conseguem ver bem? Nós vamos sair, Pri. Boa Tá palestra. Boa Obrigada. viagem. Obrigada. Então, vamos lá. Então, como eu estava comentando com as meninas um pouco antes, é um dia ótimo para a gente falar de Londres, porque a gente teve algumas boas notícias recentes aí, né? Primeiro, a questão da vacinação, que começou essa semana no Reino Unido, e acho que é uma notícia boa para todo mundo, né? É uma grande esperança que a gente tem aí olhando para frente, muito legal de ver o Reino Unido sendo pioneiro nesse aspecto. E a outra boa notícia é que a partir da terça-feira da semana que vem, os brasileiros que forem a Londres têm a opção de reduzir o período de quarentena, que nesse momento é de 14 dias, né? Então, qualquer brasileiro viajando para o Reino Unido precisa ficar 14 dias em auto-isolamento antes de começar a curtir o destino. E a partir da semana que vem, você pode fazer um teste no 5º dia, e se esse teste tiver um resultado negativo, você está livre da quarentena. Então, a gente está comemorando com certeza esses últimos pronunciamentos, essas novidades, porque indica que a gente pode não só mais ficar só sonhando com a próxima viagem, mas de fato planejar e até executar, né? Então, vamos lá, que o assunto hoje é essa cidade maravilhosa chamada Londres. Eu sou a Priscila Moraes, eu sou do Visit Britain, que é o órgão de turismo da Grã-Bretanha, e o nosso papel aqui no Brasil, na verdade no mundo afora, onde nós temos escritório e base, é promover o turismo para a Inglaterra, para o País de Gales e para a Escócia. A gente cobre um pouquinho de Irlanda do Norte também, mas é bem pouquinho, eles acabam tendo uma parceria mais forte com a República da Irlanda no que diz respeito ao turismo. Sobre mim, bom, já falei, eu sou a Priscila, eu trabalho no Visit Britain já tem mais de 10 anos e eu já tive a oportunidade de viajar muitas vezes para lá, muitas vezes levando agentes de viagem, né, pessoas como o pessoal da Escape, mostrando para eles que lugares valem a pena de ser vendidos para o brasileiro, o que é legal de incluir no roteiro, e claro, dando a eles toda essa base em loco para que eles possam depois vender e conversar com os clientes com toda a segurança necessária. E aí, antes de entrar em Londres, eu acho que é sempre legal a gente reforçar o que é o Reino Unido, né? O Reino Unido é uma nação composta por 4 países diferentes, a Escócia, a Irlanda do Norte, o País de Gales e a Inglaterra. Se vocês olharem a bandeira do Reino Unido, que a gente chama de Union Jack, ela é a sobreposição de todas essas bandeiras. A única exceção é o País de Gales, porque ele só foi considerado um país independente depois da criação da Union Jack. Mas o dragão galês está representado de outras formas
nos emblemas do governo britânico. E qual é a diferença entre Reino Unido e Grã-Bretanha? Bom, Grã-Bretanha acaba sendo um termo geográfico, né? A ilha da Grã-Bretanha é essa ilha maior que a gente vê e que envolve os 3 países, a Inglaterra, né, em vermelho, a Escócia, em azul marinho ali no topo, e o país de Gales, que é esse país roxinho à esquerda. Esse azul diferente na outra ilha é a Irlanda do Norte, que fica na Ilha das Irlandas. Então, o Reino Unido é a nação constituída, né? E a Grã-Bretanha é uma ilha. Então, é mais uma denominação geográfica. Os britânicos costumam se referir muito a eles próprios como britânicos ou residentes da Ilha da Grã-Bretanha. Mas isso quer dizer que são todos parte do Reino Unido. Então, vamos falar um pouquinho de Londres, essa cidade linda, maravilhosa. Adoraria saber, não sei se a gente tem chat, vou dar uma olhadinha aqui depois, mas queria saber quem já foi, quem já conhece. É uma cidade incansável, aquele tipo de destino que você pode ir quantas vezes forem, você nunca se cansa. Tem, inclusive, um poema famoso de um poeta chamado Samuel Jackson, e ele fala: se você está cansado de Londres, você está cansado da vida, porque há em Londres tudo que a vida pode oferecer. E é verdade, né? A gente fala muito disso e os londrinos e britânicos citam muito esse poema porque ele reflete muito bem o que a cidade tem para oferecer. Que é, resumidamente, um pouco de tudo, né? Então, a gente tem, acho que Londres é uma das cidades mais incríveis porque ela compreende temas diferentes, assuntos diferentes, e você pode viver tudo isso numa única viagem em um único dia. A gente tem desde a história da realeza, falando um pouco de The Crown, como a gente comentou, desde a inovação que a gente vê, os britânicos são muito inovadores, e a vacina está aí, inclusive, para provar, né? Eles têm a capacidade de inovar e de serem pioneiros em muitos, muitos aspectos. A gente tem a cultura, né? Alguns dos melhores museus do mundo estão em Londres e são gratuitos, né? Que acho que é o que vale mais a pena. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas comparando, Londres ou Paris, não quero tirar ninguém de Paris, Paris é outro destino incrível, mas é uma coisa para você colocar na ponta do lápis, porque Londres costuma levar a fama de um destino mais caro por causa da Libra, né? Só que quando você põe na ponta do lápis as atrações que você vai visitar, Londres tem muita coisa gratuita para se fazer, né? Então, fica aí o convite para quem tiver essa dúvida, para sempre ir além do que é o preço da passagem aérea e o preço da hospedagem, né? Porque quando você coloca na ponta do papel qual é o roteiro de fato na cidade, Londres acaba sendo muito atrativa. E, claro, tem aqueles ícones que a gente ama de paixão, né? Do Big Ben até a cabine telefônica, o ônibus de 2 andares, que continua lá, vivo, parte da cidade. A gente tem a gastronomia, que é muito única, né? Principalmente manifestada nos pubs, que os britânicos adoram, e a gente também. E toda essa tradição envolvendo, né, a vida, o estilo de vida britânico. Então, entrando na ficha técnica de Londres, a cidade fica situada no sudeste da Inglaterra, está marcada aí com esse pontinho vermelho que a gente pode ver, e ela é o portão de entrada tanto para a Grã-Bretanha quanto para a Europa, né? O Londres é o aeroporto de Heathrow está entre os maiores do mundo e já foi considerado o mais movimentado, com o maior tráfego aéreo do mundo, né? Então, realmente é um grande portão de entrada. Tanto para quem fica na Europa como para quem vai para outros países, para a Ásia, para a Oceania. O idioma é o inglês, é o idioma falado em todo o Reino Unido, aquele inglês bem britânico, com aquele sotaque que a gente já conhece. A moeda é a libra esterlina, que a gente chama popularmente de pounds, que vem do Great British Pounds, né? Então, o GBP é a sigla da moeda. E Londres é a capital não só da Inglaterra, como também de todo o Reino Unido, né? Fica aí, aos pés do Big Ben, no Palácio de Westminster, a sede do governo e a casa do primeiro-ministro britânico, que a gente chama de Number 10, o número 10, fica ali bem pertinho também. Londres é uma cidade com 2.000 anos de história, pelo menos, né? Na verdade, a história de Londres remonta muito a um tempo muito maior que os 2.000 anos, mas como cidade fundada, ela já tem 2.000 anos.
A população é de 8,9 milhões de pessoas, mas o número de pessoas circulando na cidade pode chegar a 15 milhões. Então, essa diferença são visitantes e turistas. Londres foi a terceira cidade mais visitada, né, do mundo em 2019. Ela tem o dobro do tamanho de Nova York e 15 vezes o tamanho de Paris, sempre comparando aí com essas grandes capitais. E isso é um indicativo de que quanto maior o espaço, né, quanto maior o território, mais atrações você tem para descobrir. Então, Londres é realmente incansável de possibilidades de passeios e atrações. E o que a gente acha, coloca como característica mais única de Londres é que é uma cidade onde o passado e o futuro se encontram e se combinam, né? Eles coexistem e um complementa e desafia o outro, que é muito bacana. Então, a gente tem desde o Palácio de Buckingham, que é uma mansão monumental com 1000 aposentos, onde mora a rainha, em uma estrutura que para a gente aqui do Brasil ou para todo o continente americano, né, que está tão envolto na modernidade, parece algo tão distante da nossa vida, pois isso é muito real, né, e faz parte da história, da cultura britânica hoje. A gente tem todas as tradições da realeza, né, da troca da guarda, e, enfim, toda a pompa que envolve a família real ali no coração de Londres, ao mesmo tempo em que a gente tem bairros como Camden Town e Shoreditch, que estão um pouco mais afastados do centro e que são verdadeiros celeiros de criatividade. Né? Ali a gente tem de tudo, da moda, da gastronomia, da música, a cultura, das artes, tudo de um modo geral é um celeiro criativo, né? Os britânicos, eles têm essa vontade de transgredir, de revolucionar, de criar coisas novas, né? Então, essa cidade combina essas duas forças de uma maneira muito perfeita, né? E muito interessante. Então, realmente é uma combinação que só se encontra em Londres. E voltando um pouco para as origens, então, de onde nasceu, o que é Londres? Londres foi habitada pelos povos originários da Grã-Bretanha, que eram as tribos celtas, né? A Ilha das Irlandas é muito famosa por conta dessa herança celta, mas aquela mesma civilização que habitou as Irlandas habitou toda a Ilha da Grã-Bretanha. Hoje a gente encontra os maiores resquícios dessa civilização na Escócia, no interior ali, parte sudoeste da Inglaterra e principalmente no país de Gales. Mas Londres foi uma cidade que foi muito habitada por várias tribos, e eu coloquei essa estátua à direita, porque essa estátua fica exatamente na frente do Big Ben, ou seja, um ponto muito importante dentro da cidade de Londres, e ela é em homenagem a uma deusa celta, a Boudica, que liderou seu exército diante da frente romana, né? Então, o Londres foi habitada pelos celtas e foi invadida pelos romanos, que de fato estabeleceram as bases da cidade. Então, hoje tem vários lugares em Londres, principalmente ali perto da Torre de Londres, que você ainda encontra as construções dos romanos, né, que fundaram a cidade ali às margens do Tâmisa. Londres também recebeu algumas incursões vikings. Quem assistiu a série Vikings certamente viu essa chegada, é bem relatado lá. E também recebeu as tribos germânicas, né, que a gente chama de anglo-saxões. Mas voltando à Boudica, ela foi uma figura muito importante porque eles não tinham claro preparo nem armamento para enfrentar o exército romano, mas eles conseguiram grandes vitórias, eles conseguiram adiar o máximo possível essa invasão. E a Boudica foi homenageada, ela teve uma morte trágica, mas ela foi reconhecida como uma figura de resistência desses povos originários celtas e recebeu essa estátua em homenagem aí na frente do Big Ben. E aí não tem como falar de Londres e nem de Inglaterra sem falar da realeza, né? Então, todo esse universo da família real vive em Londres, né? A gente tem
A rainha tem casa em Londres, o príncipe Charles, todo mundo, o príncipe William, a Kate, o Harry até pouco tempo atrás, estava todo mundo ali morando meio que no mesmo núcleo, nos arredores do Palácio de Buckingham. A gente tem a Clarence House ali na mesma rua, mas além de Londres, né, a família real ela tem a proporção, tem o alcance em toda a Grã-Bretanha. Então a gente tem palácios e castelos associados, espalhados por todo o país. A Rainha Elizabeth volta e meia fazendo as suas aparições, né? Ela, por exemplo, a gente acaba não vendo na TV, mas a reabertura do parlamento no começo do ano é sempre feito pela Rainha Elizabeth, que vai de carruagem até lá. A gente tem as tradições centenárias, como a troca da guarda acontecendo diariamente ali na frente de todas as residências oficiais. Então, isso está muito enraizado na cultura britânica, né? Vivo, é uma história viva que a gente consegue ver todos os dias. Quando visitar Londres, é sempre importante a gente falar sobre isso. Minha resposta vai ser sempre o ano inteiro, porque a Grã-Bretanha ela tem estações muito marcadas, mas nenhuma delas é um impeditivo para viagens, né? Então a gente está agora no outono britânico, eles estão com aquela atmosfera super especial, mesmo saindo de um lockdown, né? Eles acabaram de sair do segundo lockdown, estão reabrindo gradualmente todas as atrações em horários reduzidos, com algumas restrições, mas está tudo funcionando, a cidade está linda, super iluminada. Quem quiser dar uma olhada, a gente tem várias fotos e várias matérias nos nossos canais. E é muito bacana visitar a cidade nessa época do ano. É uma das minhas épocas favoritas, inclusive, porque ao mesmo tempo em que você tem a paisagem de outono, que é marcada pelas folhas alaranjadas, e Londres é uma cidade muito verde, né? São 48% do território da cidade é de área verde, então, assim, é muita coisa, quase metade. E essa paisagem verde se transforma completamente com o passar das estações. Então, em outono está tudo laranjinha, é muito lindo. E eles têm as celebrações de Ano Novo, que, claro, esse ano não vão acontecer em público, mas são as margens do Rio Thames, ali em volta da London Eye, com shows de luzes combinados com música. É muito bacana. Então, fica a dica para quem quiser, porque também é uma época em que você consegue, para quem gosta de ir às compras e essas coisas, todas as lojas se transformam e é muito convidativo. O brasileiro adora fazer compras, é super convidativo. No inverno, que vai de janeiro a março, a gente tem uma chance de paisagens nevadas. Londres neva, mas não é normal que tenha acúmulo de neve. Então, o que você costuma ver, a neve cai, mas ela derrete com muita rapidez. A não ser que tenha uma nevasca mais forte, uma condição climática diferente, aí sim a gente vai ver imagens como essa, né, que a gente está vendo aí do meio da neve bem acumulada. Mas se a ideia for ver neve mesmo, você pode ir para várias regiões próximas ali, onde as condições climáticas são mais favoráveis para o acúmulo. O que é bacana do inverno? A gente tem os preços mais acessíveis, né? Então, passagens aéreas geralmente tem preços melhores, os hotéis têm preços melhores. Então, às vezes, um hotel que você poderia, com o mesmo valor, pegar um 4 estrelas na alta temporada e esse mesmo valor ser um hotel 5 estrelas no inverno. Então, vale a pena consultar, né, essa possibilidade. A gente tem a primavera, que é uma das outras estações lindas, né? Então, o britânico, ele é muito aficionado por jardinagem, né? Então, eles criam verdadeiras obras-primas nos parques e praças da cidade. E é na primavera que tudo isso floresce e fica lindo, como a gente vê na foto. Tudo muito colorido. Os jardins são esplendorosos. E a gente tem uma série de festivais culturais e gastronômicos que começam ali mais ou menos em abril. A alta temporada é o verão, claro, de julho a setembro, e aí a gente tem temperaturas que podem marcar na casa dos 30 até 35 graus em Londres, né? Londres é uma cidade com bastante umidade, então você no verão tem muito essa sensação de abafamento, né? Por conta da posição onde Londres se encontra, onde a Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha se encontra,
existe sempre muita incidência de nuvens, então daí a fama de que Londres é uma cidade nublada. É porque a posição da ilha no Oceano Atlântico faz com que eles não tenham temperaturas tão baixas como outros países que estão na mesma latitude, como o Canadá e a Rússia. Então, assim, é um país um pouco com temperaturas um pouco mais quentes, mas em contrapartida recebe os ventos quentes do Oceano Atlântico e acaba causando mais incidência de chuva. Então, assim, muita chance de estar nublado em Londres, chance de chuva, mas eu sempre digo que a chuva britânica não é a chuva que a gente conhece aqui no Brasil, é uma chuva muito mais fina, a gente tem uma chuva tropical aqui, eles têm um clima temperado, então, e assim, não importa a época do ano que você vá, do inverno ao outono, enfim, é sempre possível fazer sol, chover, e ficar frio e calor em um único dia, né? O clima deles muda muito e com muita rapidez. A vantagem do verão é que você tem dias muito longos, né? Então, Londres só vai anoitecer às 10h30 da noite, tem um dia super longo, todo mundo está na rua, né? Tem muita atração ao ar livre e os restaurantes colocam mesas para fora e tal. Mas é uma época muito cheia e muito disputada, porque todo o hemisfério norte entra no verão ao mesmo tempo, então isso quer dizer que os franceses, italianos, espanhóis, americanos, canadenses, todos tendem a visitar Londres na mesma época. Então nós brasileiros acabamos disputando hotéis, atrações com essa turma. Mas se eu tivesse que deixar uma recomendação final, eu diria: visitem na meia temporada, que é a primavera e o outono, porque você tem climas mais amenos, preços não tão altos e vai ter uma ótima experiência, uma ótima vivência também na cidade. Como se deslocar? Eu acho que o deslocamento, né, o transporte de Londres é uma das melhores coisas que a cidade tem para oferecer. Primeiro porque eles inventaram o metrô, né? O metrô foi inventado pelos britânicos, o primeiro metrô do mundo fica em Londres, carinhosamente chamado de Tube, o tubo, e que lá recebe o nome oficial de Underground. É a maior e mais extensa rede ferroviária subterrânea do planeta. Então, basicamente, dá para ir para qualquer lugar de metrô. Não só isso, você pode escolher várias opções dentro do metrô de caminhos mais rápidos, mais distantes, enfim, para chegar no mesmo lugar. A gente tem a opção dos double deckers, que são os ônibus de 2 andares, né, que são parte de um sistema integrado da cidade, que a gente chama de Transport for London. Então, com posse de um cartãozinho de transporte, que a gente chama de Oyster Card, você pode usar todos os meios de transporte disponíveis, né, usando o mesmo bilhete. Integra. E a gente tem também as bicicletas, carinhosamente chamadas de Boris Bikes, porque foram implementadas pelo Boris Johnson quando ele ainda era prefeito de Londres, hoje ele é o primeiro-ministro, e tem os Black Cabs. Mas lembrando que caminhar ainda é a melhor opção, porque Londres é uma cidade que esconde joias em cada cantinho, Então, o metrô é super eficiente e rápido, mas ele não te permite ver a cidade enquanto você está se deslocando. O ônibus já tem essa vantagem, você pode inclusive sentar no deck superior e ter uma vista de tudo, né? Mas caminhar é a melhor forma de se deslocar em Londres. E aí, só para vocês terem uma ideia da facilidade, né? Esse é o mapa do metrô de Londres e eu uso ele geralmente para dizer, para dar dicas, porque as pessoas me perguntam: Pri, quero ir para Londres, aonde que eu fico? Que regiões que são legais para eu me hospedar? Então, o que é importante dizer? Que Londres é dividida em 6 zonas diferentes. E eu sei que está um pouco difícil de ler, mas se vocês tentarem observar no fundo desse mapa, vocês vão ver números e faixas de cinza e branco, que são os limites de cada uma das zonas. O que é importante? Eu acho que a zona 1, que é a zona central de Londres, é a ideal para o turismo, porque é onde a grande parte das principais atrações se concentram, e quer dizer que você consegue se deslocar de um lugar a outro com facilidade e em jornadas de no máximo 20 minutos de trem.
Vale dizer que tem muita atração de Londres também que fica em outras zonas, né? Nas zonas mais distantes. Mas, assim, aquele polozinho principal está totalmente na Zona 1. Para encontrar a Zona 1, é só vocês observarem o meião, vocês vão ver que tem uma parte branca, né, como um quadrado todo branco aí no meio, e essa é a delimitação da Zona 1. A Zona 2 entra como uma segunda opção, que também acho bacana. Eu já me hospedei muitas vezes lá, porque ela geralmente oferece um custo-benefício excelente. Então, para quem está querendo economizar, geralmente a Zona 2 é uma ótima opção. As zonas 3, de 3 a 5, são um pouco mais distantes do centro, isso quer dizer que você vai levar uns 40 minutos, talvez, para chegar até o centro de Londres, né, de metrô, de ônibus, enfim. 30 a 40 minutos, talvez. E elas são mais indicadas, enfim, os próprios londrinos ocupam muito essas regiões, porque são um pouco mais arborizadas, são mais tranquilas, mais baratas, e são boas opções para quem vai, por exemplo, para estudar, né? Ou fazer um curso curto e vai ficar por um tempo maior na cidade. Então, acho que é uma experiência bacana, porque você se sente como vivendo com um londrino, né? E a zona 6 é a zona onde está o aeroporto de Heathrow, marcado aí, então, com essa bolinha vermelha na ponta esquerda, vocês vão ver. Então, para vocês terem uma ideia, a bolinha vermelha do meio é mais ou menos onde está o Westminster, o Big Ben, que é o que a gente considera o marco zero da cidade, tá? Então, chegou em Londres, se quiser ir de metrô para o seu hotel, é super fácil. É só descer, chegou no aeroporto, desceu uma escada rolante, você já está dentro do metrô, que está completamente vazio, porque é o ponto de partida dele, entrou com as suas malas, tem lugar para colocar a bagagem, em 45 minutos você está no centro da cidade, com um gasto de 2,70 libras, né? Então, assim, Londres oferece possibilidades e oportunidades para todo mundo. E a gastronomia? A gastronomia inglesa é muito própria e muito única. E o que eu acho muito interessante é que uns 20 anos atrás, a gastronomia inglesa tinha uma péssima fama, né? E essa péssima fama vem do pós-guerra. Foi um país que esteve diretamente envolvido com a Segunda Guerra Mundial. Quem acompanha Winston Churchill e as histórias, os filmes, enfim, sabe bem do que eu estou falando. Mas o fato é que no pós-guerra o país ficou muito pobre, assolado, eles não tinham comida para alimentar a população. E foi uma época em que eles, em acordo com os Estados Unidos, criaram o que a gente conhece como os alimentos industrializados. E os britânicos gostaram tanto disso que eles adotaram os industrializados como dieta principal. E essa má fama vem dessa época, das frituras, dos carboidratos, das gorduras. Só que de lá para cá, nesses 20 anos para cá, houve um movimento revolucionário mesmo da gastronomia, liderado em vários casos pelos chefs que a gente conhece, que são o Gordon Ramsay, o Jamie Oliver, a própria Nigella, né? Muitos chefs britânicos que a gente vê na TV, que implementaram a ideia de que você precisava fazer comida de verdade, né, com ingredientes naturais, cultivados localmente, orgânicos sempre que possível, e combinar ali os temperos próprios da região. Então, hoje Londres é um grande polo gastronômico, e se a gente tiver que citar os pratos mais típicos, eu começo sempre com o English Breakfast, que é essa foto que a gente está vendo. É um café da manhã muito rico, né, com feijão, linguiça, ovos, tomates assados, cogumelos. Esse feijão todo mundo fala que é um feijão doce, na verdade é um feijão que não vai sal, né? E é claro que não é um prato que os britânicos comem todos os dias. É uma coisa meio que do final de semana, geralmente não com todos os ingredientes, mas é algo que você sempre vai encontrar nos hotéis de Londres, enfim, de toda a Grã-Bretanha. A gente vai sempre ter a opção do English Breakfast e do Continental Breakfast, que é o café da manhã continental, com base nas coisas continental, no sentido que tem aquilo que os europeus gostam, né? O pão, a manteiga, as frutas, o iogurte. Então, você vai ter sempre todas essas opções, mas eu convido vocês a experimentarem o English Breakfast, porque ele
É muito mais do que a aparência mostra. A gente tem o fish and chips, que é o mais popular entre os turistas. Não é o mais popular necessariamente entre os britânicos, mas é sim um prato bastante consumido por eles, que é o peixe frito numa casca bem espessa, feita inclusive com cerveja, servido com chips, que é a batata frita deles, e um purê de ervilhas. Esse prato, ele ainda naquela história do pós-guerra, os britânicos eles estavam ali trabalhando, né, já naquele ritmo frenético, não tinham tempo para comer, e aí várias barraquinhas começavam a vender peixe com batata frita, que é o que eles mais produzem, né? Eles têm uma grande produção de batatas e são uma ilha e fazem muito bom uso do fato de serem a ilha, então exploram muito bem os frutos do mar. E esse prato ele era servido tradicionalmente enrolado numa folha de jornal nessas barraquinhas, né? Imagina só. Mas, enfim, digo isso porque hoje em dia, em alguns lugares, eles ainda são enrolados num papel que simula o papel do jornal. Então, se acontecer de vocês pegarem, vocês já vão saber o porquê agora, com base nessa história. Lembrando que a Grã-Bretanha é o berço dos queijos e a gente encontra tábuas de queijos maravilhosas em todos os lugares, em pubs, enfim, eu fico o convite para vocês experimentarem. O cheddar, na verdade, o queijo cheddar, ele é originário da Inglaterra, de uma caverna que se chama cheddar, não tem nada a ver com aquele queijo alaranjado americano que a gente conhece e consome aqui no Brasil, é um queijo branco, né? Não branco, mas assim, de um tom mais claro, um sabor completamente diferente. E, enfim, a gente tem também a cozinha internacional, né? Então, que é o que mais dá fama à culinária de Londres. Então, a gente tem alguns dos melhores restaurantes de comida indiana do mundo que estão em Londres. A mesma coisa, cozinha italiana, cozinha asiática, árabe, mediterrânea, estão em Londres, porque Londres é uma cidade que abarca, né, e que abraça todos os povos e todas as culturas. Londres tem 66 restaurantes com estrelas Michelin, então para quem gosta da alta gastronomia é literalmente um prato cheio. E aí deixo como dica então para quem quiser experimentar a gastronomia britânica, é até injusto citar só 4 restaurantes, mas eu acho que esses 4 valem muito a pena de se incluir no roteiro. O primeiro é o Sketch, que fica no bairro de Mayfair, que é um bairro um pouco mais... um bairro de luxo de Londres, muito famoso pelos brasileiros, inclusive, e eles ganharam 3 estrelas no Guia Michelin agora, em 2020. Eles sempre tiveram 2, né? Eles têm mantido 2 estrelas há um bom tempo e ganharam a 3ª. O mais legal desse restaurante é, além da comida, óbvio, é o banheiro, que é muito famoso. Então, muita gente, influenciadores vão... Essa foto que a gente está vendo não é do banheiro, porque eu queria que vocês vissem que há algo no sketch que vai além do banheiro. Mas eu convido vocês a procurarem no Google, porque os banheiros são feitos de cabines individuais que simulam ovos, né? Como se você estivesse entrando num ovo, dentro dessa cabine do ovo toca musiquinha, barulho de passarinho, enfim. É um banheiro completamente londrino, ou seja, fora do comum, inovador. Então vale a pena ir ao Sketch, lembrando que ele é super concorrido, então precisa de reserva. A gente tem o Pop's também, que é um restaurante que serve o melhor fish and chips da cidade e fica no bairro de Camden, mas na verdade ele tem outras unidades espalhadas pela cidade, mas o primeiro mesmo é esse aí que fica no bairro de Camden. A gente tem um premiado restaurante de cozinha japonesa no Nobu, em Shoreditch, que é super diferente, de novo, né? Um bairro todo cultural, com um hotel inovador e esse restaurante famoso. E a gente tem o mercado gastronômico do Bottle Market, né? Que é uma feira, que é onde vários chefs, celebridade inclusive, vão para comprar os seus ingredientes, né? Então, para quem estiver conhecendo, visitando Londres, vale a pena marcar de visitar o Bottle Market mais ou menos ali na hora do almoço, porque eu tenho certeza que vocês vão acabar almoçando por ali mesmo. Seguindo, claro que a gente não pode deixar de falar dos pubs, uma parte tão enraizada da cultura britânica, né? Os britânicos, eles vão sim ao pub todos os dias eles saem do trabalho, passam no pub
tomam um drink e depois vão para casa. Mas o pub vai muito além da bebida, né, das cervejas artesanais, muitos deles têm sua própria cerveja, eles têm essa característica de gastropub. Então, se você quiser experimentar uma típica culinária inglesa, é no gastropub que você tem essa experiência, do fish and chips ao sausage and mash, que é um prato que eu adoro, de linguiça artesanal com purê de batata e um molho lá todo especial deles. Tem as pies também, né, que são as tortas de carne, enfim, não posso nem lembrar. E a gente tem os bares, né, alguns dos melhores do mundo estão em Londres, a gente acabou de ter uma premiação, o The Connaught Bar foi eleito o melhor bar do mundo e fica em Londres. Então, assim, você não vai passar vontade no quesito gastronomia em Londres. Para fechar, o chá da tarde, claro, uma super tradição britânica. A gente tem duas opções normalmente, o cream tea, que é essa foto menor que a gente está vendo, é o chá servido com os cones, né, que são alguns bolinhos, geleia e creme. E a gente tem o high tea, que é uma refeição completa, e para quem que compreende prosecos, sanduíches, os scones também e docinhos. E quem quiser experimentar um tradicional high afternoon tea, eu recomendo ir a Fortnum & Mason, que é o lugar onde, por exemplo, a Rainha Elizabeth adquire os chás que ela faz no palácio. Não é ela que compra, claro, mas é de lá que vem os chás que ela consome. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre o que fazer em Londres, eu tentei dividir em roteiros, pensando mais ou menos em dias. Mas eu já vou dizer para vocês que são ideias e muito provavelmente não dá para fazer tudo isso em um dia só. Então, mas, por exemplo, você chegou primeiro dia em Londres, o que eu faço? Tem que ir nos ícones, né? Vamos começar pelos ícones? Então, uma caminhada que eu acho essencial na cidade é na região de Westminster, que é onde fica o Palácio de Buckingham. Você está a uma curta distância do Big Ben, da London Eye e do Number 10. Tem um parque ali na frente, que é o Parque St. James, maravilhoso, né? Cheio de esquilos, cisne, enfim. Tem muita coisa bacana para você percorrer nesse trajeto que dura aí, se você for andar sem paradas, 20 minutos, 25 minutos no máximo. Então, dá para ficar tranquilamente umas 2 horas ali, tirando foto, aproveitando, assistindo a troca da guarda se quiser. Depois, precisa fazer um passeio na London Eye, né? A volta completa demora 40 minutos e você vai ter uma boa perspectiva do tamanho da cidade. Não dá para ver a cidade inteira, claro, mas dá para ter uma boa ideia do tamanho de Londres e de onde estão distribuídas algumas das principais atrações. Dali, por que não pegar um barco pelo Rio Tâmisa para ir até a Tower Bridge, que é a famosa ponte levadiça da cidade, né? Uma ponte que se abre para a passagem dos barcos, que fica grudadinha na Torre de Londres, que a gente está vendo, que é um patrimônio da humanidade. Se vocês quiserem, essa semana a gente postou um vídeo que conta a história dos corvos da Torre de Londres. Eu sei que a gente já está não com tanto tempo assim, então eu não vou contar essa história, vou convidar vocês a assistirem o vídeo, é uma história muito curiosa do porquê que os corvos não podem sair da Torre de Londres. Segundo dia, o que fazer em Londres? Um mergulho cultural, aproveitar alguns dos museus mais incríveis que a cidade tem para oferecer. Então, como eu falei, Londres tem, a gente sabe, por exemplo, no Museu Britânico fica a maior coleção egípcia do mundo fora do Egito. A gente tem as colunas do Partenon. A gente tem muita coisa que não pertence ao Reino Unido, né? Que foram trazidas das épocas em que o Império Britânico tinha ali suas colônias, fazia suas incursões, suas invasões mundo afora. Entendendo isso, eles tentam, como é que se diz? Eles tentam retribuir, deixando todos esses itens em exposição nos museus gratuitamente para quem quiser. Então, todos os museus, praticamente 99% dos museus de Londres têm entrada gratuita. O Museu Britânico é um dos melhores. A gente tem o Museu de História Natural, que é fantástico também. Tem um monte, a galeria de dinossauros deles é incrível. A gente tem as galerias de arte, né? A Tate Modern, a gente tem a Galeria Nacional, que fica ali na Trafalgar Square. E esses são os museus e galerias tradicionais, assim, os mais famosos. Mas se você quiser algo diferente,
Tem também. A gente tem o Museu do Freud, a gente tem o Museu do Sherlock Holmes, né? A gente tem uma série de museus, o Museu de Leques, Museu da Infância, Museu da Criatividade, Museu da Criação, da Publicidade, Museu da Guerra Imperial. Tem muitos, muitos museus para desbravar em Londres. Então, assim, o que seria, na verdade, um dia, você pode transformar em uma semana tranquilamente ou mais. Terceiro dia, entra no clima da cidade. Visita os lugares que são icônicos, onde as pessoas circulam, né? Outras atrações. Então, compras, a gente adora compras, então tem que ir fazer compras ali na Oxford Street. É um complexo de ruas muito interessantes, cada uma meio que tem um tema, né? Então, a Oxford Street é onde ficam as grandes flagships, as lojas mais famosas. Então, é onde você vai encontrar a Zara, você vai encontrar a H&M, a Topshop, né? Marcas, enfim, lojas de departamento, estão todas concentradas ali. Nike, todas essas marcas que vêm à cabeça estão na Oxford Street. A Regent Street já tem as lojas um pouco mais boutique, a gente já encontra uma Burberry, uma Liberty, né? Já são as marcas mais sofisticadas. Você pode ir até na Savile Row, que é a Rua dos Alfaiates, é onde, por exemplo, que aparece muito em James Bond, é onde a alta aristocracia tem as suas roupas feitas. E Piccadilly, que é meio que o centro onde todo mundo se encontra, a Times Square de Londres, né? A gente tem a Catedral de St. Paul's, que é outro grande ícone da cidade, onde a Lady Di se casou, a gente viu em The Crown, no coração da cidade, e é muito bacana porque é o segundo domo mais alto da Europa, né? Só mais alto que ele, só o Vaticano, e você pode subir esse domo, né? Essa foto que a gente está vendo, e ter uma vista de Londres bem bacana de lá. A subida não é tão fácil, são aquelas escadas espiraladas, né? Não é para todo mundo, mas quem conseguir vale muito a pena. Ainda no quesito compras, a gente tem a Harrods, também associada à Lady Di, aproveitando esse tema The Crown, porque o dono da Harrods era o Al-Fayed pai, né, o pai do Dodge, do namorado da Lady Di, e ele inclusive colocou uma estátua dos dois dentro dessa loja de departamentos que tem 5 andares, em homenagem a eles depois do falecimento, enfim, mas independente disso, a Harrods é incrível, você compra de tudo, de chocolate a elefante, e vale a pena conhecer. A gente tem a Abadia de Westminster, que fica ali pertinho do Big Ben, é parte de um complexo, que a gente chama do Complexo de Westminster, e ali são 1000 anos de história e algumas das principais personalidades britânicas estão enterradas, né? Inclusive Isaac Newton. Então, vale muito a pena conhecer. No quarto dia, conhecer os parques e outros tipos de atrações de Londres. Então, a gente tem Royal Parks, são 7 parques reais. Esses parques, eles eram antigas áreas de caça dos reis e rainhas da Grã-Bretanha. Então, eles estão sempre próximos de algum palácio real ou de uma antiga residência oficial, mas que foram concedidos como área para o público. Então, foram transformados em grandes parques. Mas eles são enormes, tem uma fauna e flora incrível, né, muitos bichos, muitas plantas, muitas atrações, playgrounds, vale muito a pena conhecer. A gente está vendo nessa foto o Hyde Park, que é o maior deles. A gente tem ainda o Regent's Park, o Green Park, enfim, são muitos, muitos. A gente tem o Museu de Cera Madame Tussauds, que não é uma novidade, né, porque a gente tem museus de cera mundo afora, mas esse foi o primeiro, né? Esse é o primeiro museu, foi aqui que essa rede nasceu, Madame Tussauds foi a Londres e começou a fazer máscaras mortuárias, e aí desse processo começou essa coisa do Museu de Cera das personalidades, e essa história é contada em partes dentro dessa unidade londrina. A gente tem a Abbey Road, que é a famosíssima faixa de pedestre dos Beatles, né, que também pode ser visitada bem na frente do estúdio, da Abbey Road Studios, um grande ícone. A gente tem o Palácio de Kensington, o lar da família real, né, do príncipe William e da Kate, onde eles moram, onde a Lady Di morava, a rainha Victoria também morava, e tem uma exposição dos vestidos das duas lá, então é também um passeio bem bacana de ser feito.
5º dia, descobrindo novos bairros. Aí a gente já é um convite para você expandir e ir além das atrações mais populares. Então, a gente tem Greenwich, que é um bairro um pouco mais afastado em Londres, que é excelente para um excelente passeio de barco e que é a sede do Império Britânico Marítimo, né? Então, a gente chama, inclusive, de Greenwich Marítimo. Todas essas construções que a gente vê na foto são museus, né? O Museu Marítimo Nacional também tem entrada gratuita e conta a história de como essa ilha tão pequenininha conseguiu desbravar o mundo, né? E todo o poder que esse processo de conquista envolveu. E a gente tem, claro, o Observatório de Greenwich. Então, você pode tirar uma foto ali na linha imaginária com um pé no Oriente e o outro no Ocidente. Não tem nenhum outro lugar do mundo que ofereça essa experiência. A gente tem o bairro de Notting Hill, né, que ficou muito famoso com o filme, um lugar chamado Notting Hill. Recebe a Feira de Porto Belo todos os sábados, é um bairro lindíssimo, uma fofura mesmo, precisa conhecer. Camden Town, como eu falei antes, é o berço do movimento funk, sempre teve esse ar, essa atmosfera transgressora, né? Então, quando você visita, você vai continuar vendo os punks com aqueles cabelos verdes e pessoas tocando música no meio da rua e todas as tribos se reunindo em um só lugar. Esse foi o bairro que a Amy Winehouse escolheu como lar, né? Ela era uma personalidade muito vista lá, ela tinha o pub que ela sempre estava, a casa dela era lá, e ela tem uma estátua em homenagem, né? Foi feita uma estátua em homenagem a ela também. E aí, no leste de Londres é onde, vamos dizer, o grande burburinho hoje está, né? Então, regiões como Brick Lane, Shoreditch, Brixton. O que acontece em Londres, né? Que eu acho que é tão interessante. Os bairros degradados de Londres, né? Aqueles bairros que não são, que estão às margens da sociedade, são bairros para onde vão geralmente os imigrantes, né? As pessoas de baixa renda. E o britânico, o londrino, de uma forma geral, ele não gosta daquilo que é comum, ele gosta do diferente. Então, chegou lá uma turma de libaneses que abriu um restaurante, e o londrino prefere conhecer esse restaurante pequenininho do libanês do que ir comer num restaurante Michelin Star, né? Então, e isso vai atraindo o movimento, e é assim que Londres vai se desenvolvendo, e é por isso que esses bairros mais distantes começam a ter uma característica tão diferente, atrair novas tribos e ficam super trendy, como a gente chama, né? Viram tendência. Então, Brick Lane, Shoreditch e Brixton já estão nesse caminho há um bom tempo, já tem inclusive grandes hotéis estabelecidos lá. Então, fica a dica, precisa conhecer esse lado de Londres, que é onde o novo acontece. Dia 6, conhecer outras atrações. Palácio de Hampton Court, é um palácio lindíssimo. Quem já assistiu a série Tudors ou já ouviu falar no rei Henrique VIII, um rei super polêmico, né, que matou várias esposas, primeiro divórcio que existiu, fundador da igreja anglicana, enfim, tem muita história associada a ele. O palácio onde ele morava é esse aqui, que fica dentro de Londres, numa região mais distante, e é muito bacana porque são atores, né, vestidos com as roupas da época, então à medida que você vai entrando, andando nos cômodos, eles conversam com você como se você estivesse nos anos 1400. Então é uma experiência muito bacana. A gente tem também os jardins de Kew, né, Kew Gardens, que é um patrimônio da humanidade, um jardim botânico fantástico, lindíssimo. A gente tem o Teatro do Shakespeare ali às margens do Rio Tâmisa, que é uma reconstrução fiel do teatro que o próprio Shakespeare construiu para suas peças, e as peças são encenadas do jeito antigo, lá de 500 anos atrás, com todo mundo em pé, né? E então é muito bacana. E para quem gosta de Harry Potter, Londres é o berço de Harry Potter, e a gente tem os estúdios de gravação com todos os cenários de filmagem dos filmes, e é uma atração imperdível para quem gosta. Fechando, a gente fala de outras atrações que são menos populares entre os brasileiros, mas que são muito procuradas por outros visitantes e que os londrinos também exploram bastante. A gente tem Little Venice, que é um bairro que fica ali pertinho de Camden, que é às margens de um canal,
e é um bairro completamente diferente, é até difícil de se imaginar em Londres. Você pode fazer um passeio nesse barco, pode almoçar, pode ir de um ponto a outro, descobrir um novo olhar sobre Londres, passeando por Little Venice. A gente tem as destilarias de gin, os britânicos são loucos por gin, a gente brasileiro agora está ficando louco por gin, mas lembrando que tudo nasceu lá e que os melhores gins que a gente consome são de lá, London Dry Gin. Então é uma ótima oportunidade para fazer um tour de destilaria e entender todo o processo e a história dessa bebida. A gente tem locações de cinema, né, de Sherlock, Harry Potter, até 007, né? Sherlock Holmes é um grande ícone britânico, como eu falei, a Baker Street existe e o 221 da Baker Street é o lugar do Museu do Sherlock Holmes. A gente tem Sky Garden, né, que é um bar super bacana também, que tem uma das vistas mais bonitas de Londres e você não paga para entrar, então você pode ir lá só tomar um drink e aproveitar a vista. À noite, o que você faz em Londres? Covent Garden é um lugar assim essencial e para se ir à noite tem que ir, ele fica totalmente transformado, ele está posicionado no meio dos principais teatros, né, que a gente chama de West End de Londres, então tá todo mundo circulando, jantando, fazendo compras ali. Ela é um lugar que tem muita vida noturna. A gente tem os próprios musicais de West End, né, que é a região que a gente chama de Broadway londrina, então grandes clássicos. Claro que nesse momento eles não estão com nenhum show, mas agora em dezembro, na verdade, eles já estão retomando os espetáculos. Piccadilly Circus também, com esses letreiros, fica completamente iluminada, animada e cheia à noite. E por que não fazer um tour fantasmagórico, né? O Jack o Estripador foi a história que a gente conhece do filme, enfim, é inspirada no Jack Estripador londrino, que viveu na Idade Média, e eu não sei se vocês talvez conheçam já a história, né, que ele assassinou prostitutas da cidade, e esse tour noturno passa por cada uma dos pontos de Whitechapel, onde foram encontradas as vítimas, e vai contando aí tudo que foi descoberto na época. E aí a gente finaliza Londres, mas eu preciso deixar essa mensagem para vocês. É muito fácil ir de Londres para qualquer outro lugar de toda a Grã-Bretanha, né? Então, eu acho que é uma cidade que uma semana é pouco, acho que vocês entenderam isso, mas vale a pena acrescentar outras experiências também à sua viagem a Londres, conhecendo outros lugares da Grã-Bretanha. Então, por que esse mapa? Vocês vão ver que onde está essa parte amarelinha, com um monte de círculozinhos amarelos, são as estações ferroviárias, as principais estações ferroviárias de trem em Londres, que te conectam com qualquer parte da ilha, né? Então, o que a gente destaca? A região de Windsor, que é onde a rainha passa os finais de semana, né? Fica ali 30 minutinhos só da capital. A gente tem Oxford e Cambridge, né? Duas cidades famosas por suas universidades históricas e que são super, super charmosas. A gente tem Brighton, que é a Londres à beira-mar, então quem quiser conhecer uma típica praia inglesa tem que ir a Brighton. A gente tem Bath, que é um patrimônio mundial da Unesco, tem uma terma romana de 2000 anos de história. A gente tem o berço dos Beatles em Liverpool, que é uma cidade incrível também, é a segunda cidade mais visitada pelo brasileiro na Inglaterra. O brasileiro adora isso, Londres e Liverpool. A gente tem o berço de William Shakespeare no interior, que é a cidade de Stratford-upon-Avon. A gente tem Manchester, com futebol, música, muita animação, né? E a gente tem outros países, então assim, você pode explorar a Inglaterra de norte a sul, de trem, de ônibus, de bicicleta, de carro. A gente tem a Escócia a 4 horas de trem. O país de Gales, né, de Londres até Cardiff, que é a capital do país de Gales, são só 2 horinhas de trem, dá para fazer um bate-volta para um país diferente, né? E a gente tem a Irlanda do Norte também, que está acessível por avião ou por balsa a partir da Escócia ou do país de Gales. Então, tem muita experiência bacana esperando por vocês lá no Reino Unido, além de Londres. Eu deixo aqui, então, um convite para vocês acompanharem os nossos canais. Tem muita informação inspiradora lá no visitbritain.com. A gente tem uma página especial só para o Grã-Bretanha de casa, em que a gente fala de filme, fala de série, de receitas para fazer. E aí estão todos os nossos canais, onde a gente está sempre postando
algo novo. E é isso, pessoal, boa viagem. Excelente, Priscila. Ah, Londres é sempre uma maravilha, né? Como é bom ir para Não lá. é? Eu costumava levar um grupo de adolescentes, acho que quem já ouviu eu contar sabe disso, então eu levei durante quase 15 anos esses grupos de adolescentes, só de adolescentes. E eu ia 2 vezes por ano em Londres com esse grupo. Eu gostava de ouvir muito a história dos guias, eles contam umas curiosidades super legais, né? Eu até anotei aqui para a gente comentar, que eu acho super interessante. Por exemplo, a história do sino no pub, quando dá 11 horas, eles ainda fazem isso? Fazem isso, exatamente. Quando é o last round, né? A sua última pedida. Eles avisam quando 1 hora antes do pub fechar para todo mundo já ir lá pegar as suas últimas bebidas. E assim, o pessoal sai com 4 garrafas, 4 pints na mão, né? Para já garantir os próximos 60 minutos. Isso é muito legal. Também achava excelente aquela história do Speaker's Corner, que não pode falar mal. Explica, acho ótimo isso. Não, me fala essa sua versão, o que não pode falar mal? De repente, acho que eu sei outra coisa. Olha, os guias costumavam falar que você não pode falar mal do reino, da rainha, nem nada, é proibido na Inglaterra. Mas se você subisse naquele banquinho, como você não estava pisando no solo de lá, daí você podia falar alguma coisa mal. As pessoas iam lá para falar lá, berrando. Exatamente, não, e ainda existe esse espaço dentro do parque, é isso mesmo, do Hyde Park, que é o Speaker's Corner, e sempre que você passar lá vai ter alguém falando alguma coisa sobre algum tema X, e eu acho muito legal essa coisa do britânico de encontrar uma maneira, né, de fazer as coisas... A tradição, né? Aqui a gente fala mal o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Lá não, só pode falar mal ali. Exata, não, melhor, não pode falar mal em lugar nenhum. E aí eles encontram uma forma criativa de dizer, olha, não estou pisando no solo. Tem uma outra história curiosa que eu não sei se vocês já viram, que são as janelas, né? Que houve uma época em que os reis colocaram impostos para pessoas que tinham muitas janelas. Então, quanto maior a casa, maior o número de janelas. Então, eles criaram um imposto para falar, olha, isso centenas de anos atrás, se você tiver 30 janelas, tem que pagar X de imposto. O que as pessoas começaram a fazer? Tampar as janelas. Tirar as janelas, que assim... janela, né? Então tem até hoje palácios em que você vai em que tem um espaço da janela empedrado ou desativado, que é por conta dessa lei que ocorreu. Então, eu acho que eles são muito criativos e até bem humorados, né, nessa abordagem. É muito legal. Eu achava super diferente também aquela história quando a rainha entra na City, né? Que ela tem que pedir permissão porque a cidade não é dela. É dela, exatamente. A City é uma delimitação dentro de Londres, né? A gente tem um square, 1 quilômetro quadrado praticamente. A Catedral de St. Paul's fica dentro desse quilômetro quadrado e ela tem um mayor, né? Como não um prefeito, mas mais ou menos isso próprio, que administra tudo que está ali. Ela é meio que o polo financeiro da cidade, né? Isso, claro, foi uma decisão que foi tomada há muito tempo atrás, mas que perdura até hoje. E a rainha não é soberana na City of London, ela precisa pedir permissão. Ela não circula, claro, ela evita. Mas, enfim. Que bacana. E vamos ver se você sabe, já ouviu falar disso, por que eles têm a direção invertida. Né? Na verdade, seria certa, né? Então, o que eu ouvi dos guias é de que eles levavam as espadas, né? Eles estavam sempre prontos para a batalha. E eles tinham que levar as espadas na mão direita, né? Para poder atacar caso fossem... enfim, era pelo ângulo o ângulo do ataque, isso. E aí, por isso, eles usavam...
Era à direita que eles ficavam lá. Então, era exatamente quando o carro está passando. É como eles fazem. E o resto do mundo agora que virou. Mas o certo era como eles faziam antigamente. Também tem a história do Green Park. Green Park. Por que ele é green? Não. Olha aí uma curiosidade que você não sabe. Olha. Porque o rei estava traindo a rainha, o que me contaram. É isso? É isso. Não, mas então conta das flores, né? E deu Foram as flores cortadas. para a amante dele. A rainha ficou sabendo e falou: você nunca mais vai dar flores para essa mulher. Mandou cortar todas as flores do parque, então ele virou green. Ele só tem vegetação, não tem nenhuma flor naquele parque. É isso mesmo, é isso mesmo. Londres é O o Green Park máximo. que fica do lado do Palácio de Buckingham, né? Então, literalmente, o rei só saía, colhia as flores para levar para a amante. Ela falou que Aí nunca legal. mais conseguiu. Ninguém mandou. É isso E a mesmo. história dos brasões, né? Muito legal aquilo, porque as lojas que têm os brasões onde a família real compra, eles colocam os brasões na frente, né? Exatamente. Chama um Royal. Chamam esse brasão chama Royal Warrants, né? Que são é o selo de qualidade. É uma coisa que eles dizem para você se tornar um fornecedor de qualquer tipo de item da família real, de roupa a alimento, você tem um processo super criterioso que você precisa passar. Mas uma vez que você passa, você entrou para a lista ali de provedores confiáveis, e aí te dá o direito de usar o emblema no topo da loja, onde for. A Fortnum e Mason, que a gente comentou, tem esse emblema. Sim, sim. A Fortune, a Harrods tinha, né? Tiraram, né? A Hensley Tiraram, é uma loja que eu amo, que você não falou, que é para as crianças, porque a gente tem bastante passageiros que têm crianças. Tem uma loja que é um andar inteiro só de coisas para as crianças, de brinquedos, chama Hensley, que é demais, precisa Na conhecer. verdade, Ale, é a maior loja de brinquedos do mundo. A Não Hensley. sabia, olha que bacana. Bom, eu adoro, sou uma São 5 criança, eu andares. entro lá e fico babando. Que bacana. Londres é demais. Não tem outro lugar do mundo que eu acho que tenha tantas essas tradições e parece que você volta no tempo. É muito, muito bacana. Eu gosto muito de. Exato. E assim, são milhões e milhões e milhões de histórias, né, Ale? Tem uma das minhas favoritas, não favoritas, mas assim, que eu gosto muito, no Rio Tamisa, se você olhar a parede interna, né, das margens, você vai ver sempre um leão esculpido. E aquele leão foi construído para que eles meçam a maré, porque já aconteceu de inundações em Londres. E eles dizem assim: a água no meio da boca do leão é o nível seguro. Se ela passou, eles entram em estado de alerta. Então, Não pode afogar o leão. não pode, porque se subir, passar daquele nível da boca do leão, quer dizer que eles têm isso assim, centenas de anos que já não acontece, né? Aquele leão está lá há muito tempo, mas são pequenas histórias, né? Assim, que estão ali, você está andando e você nem sempre sabe o que cada coisa significa, né? Londres é repleta disso. Tem um livro muito bacana que conta até conta a história de Londres. Não sei se você conhece London, o romance, que é The Novel. Sei. Não, Não. Muito não. bacana esse livro, gigantesco. Ele fala a história das ruas, até da onde vem aqueles nomes, Marylebone. Muito bacana, muito. Quem quiser gostar de leitura, vale a pena baixar esse livro ou comprar. Comprar hoje em dia está super difícil, que eu fui comprar de novo, não encontrei o livro, mas baixar vocês ainda conseguem. Que pena, é verdade. Não, e tem muita coisa que não deu para comentar. Eu queria ter falado das blue plaques também, que são as placas azuis. Às vezes a gente vê, mas não sabe direito. Londres, em algumas casas, alguns lugares você encontra uma placa azul arredondada, porque sempre que houve alguém famoso morou, ou uma pessoa que
teve uma grande contribuição para a humanidade, morou, esteve naquele lugar, eles colocam um esquema de placa, uma placa azul para marcar esse lugar. E existem roteiros inteiros para você fazer com placa azul. Então, a casa do John Lennon, a casa do Darwin, a casa do Isaac Newton, do Jimi Hendrix, né? Enfim, e aí você vai fazendo... Tudo é muito bacana, muito, muito. Eu lembro quando eu mochilei, que eu tinha 18 anos, uma coisa que eu vi que me deram bronca no metrô, aquela história de keep right, né? Você fica sempre à direita, porque à esquerda as pessoas estão com pressa e estão correndo, senão elas te atropelam. Aquilo falou, mas que gente doida, que gente doida. E depois eu percebi que é assim mesmo, e todo mundo respeita. Exatamente, e isso se estende, é muito crítico no metrô, claro, mas isso se estende para a calçada também, né? O que eu acho muito curioso é que eles nunca andam um ao lado do outro. Se você está andando com um amigo, num lugar que tem muita gente, você nunca anda um do lado do outro, é sempre em fila, porque eles entendem que o espaço ao lado tem que ficar livre para circulação, né? Então é muito enraizado na cultura deles, né? Aqui a gente fecha a rua, né? 10, 15 pessoas tudo junto fechando, você tem que, né? E o que eu acho muito bacana também, Ale, é que por ser uma cidade que recebe visitantes e turistas do mundo inteiro, é claro que tem muita gente que não sabe disso. E eles têm uma boa dose de paciência, eu acho, para lidar. Pode ser que você pegue uns londrinos, excuse me, que vai dar um gritão, né? Mas é o máximo, o mais agressivo que eles podem ser, dar um gritão assim, excuse me. Porque, de modo geral, eles desviam, eles, né, andam mais rápido, mas eles entendem que nem todo mundo sabe que o esquema é desse jeito, né? Sabe das manias deles. Exatamente, é verdade. Bacana. A gente fez uma viagem, né, Andréa? Com eu, você e o Marcelinho. Para quem não sabe, André é minha irmã e o Marcelo é meu sobrinho. Nós 3 fizemos. Você falou do Museu de História Natural. Foi um dos lugares que ele mais gostou, né, Andréa? Nossa, adorou. Já faz 10 anos, tem 10 anos essa viagem, impressionante. Ele ficou encantado com Londres, ele tinha 9 anos. Assim, quando as pessoas falam, né, eu quero ir com o meu filho, será que tem o que fazer, né? Eles vão gostar. Ele ficou encantado com tudo. Assim, os olhinhos brilhavam. Realmente vale a pena, né? Tem muito que se fazer em todas as idades, né? Total. As crianças curtem, né? Porque é tudo muito diferente, desde da mão, né, do táxi, quando você chega, de que forma eles recebem. O táxi, né? O táxi, que é Deus, sim. É muito bacana. Que deixa lindo terminar o ano assim, né, Andréa? Terminar a última palestra do ano, não o ano, porque o ano ainda tem mais um pouquinho para terminar esse ano de 2020. É incrível, passou muito rápido. Sim. Esse projeto que nós fizemos dessa viagem online, sem sair de casa, foi muito gratificante, foi muito gostoso, foi uma forma de nós estarmos juntos, né, dos passageiros, da nossa equipe, dos nossos contatos, parceiros, muito gostoso, e está tudo gravado, né, então é uma coisa que realmente vai ficar, né, para quem não teve oportunidade. Agora a gente tem percebido que muitas pessoas já estão voltando, né, para o dia a dia, ao trabalho, mas a gente sabe que depois vão ter um tempinho aí para poder assistir, para poder estar junto conosco e pegar todas essas informações. Então, é muito gratificante, estou muito feliz. Eu adorei, o programa de vocês é incrível, a ideia é muito legal, e vocês duas queridíssimas, né? Dá vontade de falar, vamos viajar juntos, todo mundo, porque gosta, por isso que a gente trabalha com isso, né, Andréa? Pois é. Uma boa combinação. Eu fazendo a parte comercial e a Lê fazendo a parte operacional. A gente faz uma mix bom. Vocês vão muito longe assim, gente. Muito bom. Obrigada, Pri. Obrigada pelo carinho. Muito bacana estar aqui com você. Agradecer também nossos clientes e a equipe toda, porque parece até a última do ano, mas é uma maneira da gente ter todo mundo aqui ouvir o que a gente tem a falar. Um ano foi muito difícil, acho que para o mundo inteiro,
A gente, na Escape também, é claro, foi difícil, mas a gente tem muito a agradecer. A gente teve, graças a Deus, voltou já, está voltando o movimento, e a gente tem até uma equipe maior do que quando a gente começou. A gente... incrível. Assim, é aquela coisa, né? É o otimismo. A gente sabe que nós estamos ainda atravessando por um momento delicado. Agora, esse final de ano não vai ser fácil, mas a certeza de que quando tudo isso passar, a gente vai ter muito a colher. As pessoas estão muito ansiosas para viajar, para aproveitar, e acho que cada vez mais valorizando o nosso trabalho, né? Principalmente durante todo esse período, né, de remarcações, de problemas. Eu acho que nós estamos saindo mais fortalecidas, nossa equipe, assim, muita gratidão. Super. Então, assim, estamos, por incrível que pareça, o time cresceu e nós estamos muito motivadas. Vamos só agradecer, né? E agradecer. Obrigada, Pri. Imagina, meninas. Estou torcendo, estamos juntos nesse momento difícil, mas está passando, já estamos quase lá, né? E obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês. Beijo. Obrigada a você, feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo e tchau, tudo de bom, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, obrigada.